rebaixado? É uma questão de semântica. É só entender, como diz o Flavinho, as vírgulas e os pontos. É uma questão de semântica. O São Paulo se auto-rebaixou. Né? O São Paulo está fazendo toda a lição, tudo direitinho para cair. Agora, o dia que vai cair, eu não sei. Mas vai cair nessa temporada, se vai cair na temporada que vem. Para mim, o São Paulo se encaminha para o rebaixamento nessa temporada. Eu não tinha essa perspectiva, confesso para vocês. Para mim, o São Paulo iria se recuperar e tal. Mas vendo o que o São Paulo está fazendo, o São Paulo se encaminha. O São Paulo só não está pior porque contratou um jogador diferenciado, Hernanes. Se não fosse o Hernanes, o São Paulo já estaria engatilhado para o rebaixamento. O São Paulo, dependendo se ele ganhar, Pascoal, ele consegue escapar já nessa rodada do rebaixamento. Aquela zona de rebaixamento. Por uma combinação de resultados. No São Paulo é fácil ganhar. Mas, Pascoal, cabe ao São Paulo reverter esse quadro que ele se encontra. Eu não Faz entendi. o quê, Pascoal? Você está sugerindo que o São Paulo não vá? Não, eu estou dizendo É melhor perder WO? Não, você está sugerindo que o São Paulo não vá à Bahia. Brincadeira, São Paulo é muito difícil o São Paulo ganhar do Vitória na Bahia. Mas por que muito difícil? Mas por que muito difícil? Muito difícil. É o São Paulo, Pascoal. Levar todos os acontecimentos do São Paulo nessa semana. Então, Leco, cancela o check-in dos jogadores, não manda o grupo para a Bahia. Não manda. Ué, é isso que o senhor sugeriu. Economiza dinheiro, já que vai perder. Não estou falando isso, mano. Como não? O senhor sugeriu isso agora? Eu vou explicar, eu tenho paciência, eu explico outra vez para vocês. Não tem problema nenhum, eu te explico para vocês. Os acontecimentos dessa semana encaminham São Paulo para uma derrota. Os acontecimentos dessa semana encaminham São Paulo para uma derrota. E se isso foi positivo? Eu não acredito. Eu não acredito. E se os jogadores para culminar, o Rodrigo Caio não foi convocado para a seleção Madre Teresa de Calcutá acha que tudo que acontece no São Paulo é positivo. Não é que você só prega um apocalipse. Não, porque, o São Paulo vem de 8 derrotas seguidas, mas está tudo muito bem. A torcida foi lá quase, né, foi lá dar uma dura no jogador, mas está tudo bem. Os caras ainda, a chance do São Paulo ganhar a vitória é muito grande. Veja como é que são. O São Paulo é um negócio. Eles fazem reunião do Conselho Consultivo, tem ata escrita e assinada que não pode vazar o que foi dito na reunião. Vazou? Claro, comigo não tem erro. Ali vai. Comigo não tem essa conversa. Então, o que foi a reunião? Então, eu já contei a reunião, há uma semana que eu estou contando essa reunião de terça-feira. Achei que tinha sido outro. O Conselho do São Paulo vaza mais do que fralda barata. Que conselho que é esse? Conselho Consultivo de São Paulo, as pessoas... Foi do Conselho Consultivo? Terça-feira. Não, deliberativo. Não, deliberativo, é consultivo. Mas tem o Conselho Consultivo e tem o Conselho Deliberativo, o Conselho Consultivo... E o Administrativo? São consultivo e administrativo, são os mesmos conselhos. Esse conselho se reuniu na terça-feira e reprovou a atitude do presidente do São Paulo, que foi feita depois de levar os torcedores. Porque eles disseram, não faça isso. E o presidente do São Paulo fez. Né? Quer dizer, eu sou membro do conselho, eu entrego a minha carteirinha e digo muito obrigado. Se eu serve para você fazer, você vai fazer, muito obrigado. Pascoal, não, mas peraí, o conselho aconselha. Cabe, num regime presidencialista, o presidente... Não, mas esse conselho é consultivo, ele é consultado, deveria ser. Consultado. Se o presidente vai lá e consulta, e o cara fala assim, não, e o presidente faz sim, mas é que o conselho não serve para nada. É por isso que eu estou dizendo que o São Paulo nessa semana... Significa que você consulta alguém, não significa que você precisa acatar, óbvio. Você ouve, pondera e fala assim, vou fazer, não vou fazer. Não, mas, Pascoal, a pergunta que eu te fiz é a seguinte. Essa reunião, esse encontro que houve dos torcedores, não só organizados, com grupo aí, com jogadores, não foi uma reunião talvez preventiva? Porque você mesmo trouxe a informação aqui de que já haveria talvez uma mobilização na internet. Se não fizesse a reunião até quinta-feira. Tá, se não fizesse até a reunião até quinta, a reunião foi feita quarta. Se a reunião não tivesse sido feita até quinta-feira, eles disseram para os dirigentes do São Paulo. Eu fui informado por um dirigente do São Paulo. Eles disseram para os dirigentes do São Paulo assim, se vocês não nos chamarem para a reunião, nós tomaremos outras medidas. Então, ou seja, foi uma ameaça e poderia até ocorrer uma invasão do CT. Mais uma vez, na minha visão... Chama a polícia. Na minha visão... Mais uma vez, o São Paulo se mostrou administrado pela arquibancada. Eu sei que o Leco não gosta que eu digo isso. Fica até chateado comigo. Não tem problema nenhum. Mas o São Paulo continua sendo administrado pela arquibancada. Mas, Pascoal, diferente de outras oportunidades, Flavinho, diferente de outras oportunidades, antigamente eram torcedores organizados que tomavam partido e entravam dentro do clube para conversar com os jogadores. Apesar de eu não concordar com essa atitude aí da diretoria de ter cedido esse espaço, mas eu entendo também aí por esse lado. Foi uma medida preventiva para tentar evitar talvez um mal maior. Mas houve um encontro não só de torcedores organizados, tinham ali as duas principais torcidas do São Paulo, a Independente e a Dragões, mas houve também influenciadores, ou seja, blogueiros ali que estavam presentes dentro dessa reunião, os sócios torcedores do São Paulo também, ou seja, todos tiveram a palavra. E eu conheço uma pessoa que esteve presente, Pascoal, nessa reunião, essa pessoa me disse que
Os jogadores de São Paulo que se manifestaram primeiro foram o Hernanes e o Lugano, inclusive pedindo para que todo mundo que quisesse falar tivesse o direito, mas não apontasse erro individual de um ou outro jogador. Se fosse falar, era em nome do grupo. Vai apontar, por exemplo, eu quero falar do Cueva. Não vai falar do Cueva. Vai falar em nome do grupo de São Paulo. Você não está comprometido, etc e tal. Beleza, não rotule apenas um jogador. Exponha isso para o grupo inteiro. Então, houve também o pedido por parte de torcedores para que jogadores não se exponham no momento ruim, ou seja, de ficar saindo em balada, de ficar postando coisinha em rede social. E nesse sentido, eu acho que a torcida está correta. Porque, querendo ou não, Flavinho, um momento ruim, o jogador ele tem que ter o bom senso e ele tem que ter o discernimento dele saber o que é bom e o que é ruim para a imagem dele. Por exemplo, o São Paulo tomando um monte de chacoalhado. O cara vai pra uma balada no domingo à noite, mostra que não sentiu a derrota. Segunda-feira de manhã, o jogador fazendo gracinha no Instagram, mostra que não sentiu a derrota. Então, nesse sentido, eu acho que a torcida tem razão. Se o dirigente não teve, talvez, aí o feeling de poder falar isso pro elenco, o torcedor teve. Pois é, mas aí que é o grande problema. Você delega. Aí você passa a ser administrado pela arquibancada e não pela diretoria. Mas se a diretoria está mostrando incompetência, Pascoal, pior do que está, não fica. Mas você delega uma comissão de torcedores. Isso é positivo. É positivo o fato de ter chamado, sei lá, sócio torcedor. Eu acho tudo meio... Jogo de cena. Influencers, putz. Estamos vivendo o mundo dos youtubers. O São Paulo continua transferindo o que eu acho, exatamente. Você delega a uma comissão de torcedores, ainda que multifacetada ali, uma obrigação que era de alguém do clube, de falar isso aos jogadores. O Marco Aurélio Cunha, o que era o antigo Marco Aurélio Cunha, né? Alguém que tivesse essa função, ou o gerente de futebol, ou o diretor de futebol, ou, sei lá, o técnico, alguém. Eu tô com o Pascoal, acho que isso mostra o quê? De novo, falta de um comando claro no clube, saber quem realmente tem de dizer as coisas para os atletas, e a influência cada vez maior e mais forte dos torcedores da administração do clube. Flavinho, mas eu vou dizer um negócio para você. Tem coisas, cara, que às vezes são tão óbvias que eu acho que você não precisa dizer. Então, por exemplo, nós não estamos falando de garotos de 8, 9, 10 anos de idade. Nós estamos falando já de cara marmanjo, cara que é profissional, cara que vive no futebol. Esses caras aí, desde os 10 anos de idade, vivem no futebol. Então, você pega um menino aí de 22 anos aí, ele já tem no mínimo 12 anos de bola, né? E muitos são arrimo de família. Aí, você precisa falar para um cara, olha, ô parceiro, deixa eu falar pra você, vem cá, vamos conversar 2 minutos. Não sei se você percebeu, mas nós estamos em penúltimo lugar na tabela. Não posta bobagenzinha no Instagram, porque passa que você está descompromissado com o time. Beleza? Será que o cara, vamos dizer, nós dele, bem a Deus, o Sidão, goleiro do São Paulo. Sim. Tá num momento ruim, o São Paulo é um momento de goleiro. Precisa, segunda, postar no Instagram sem camisa, fazendo propaganda de minha comidinha, dando sorriso? Pô, espera um pouco. Ganha 3 partidas. Por isso é que precisa. Ganha 3 partidas, dá uma aliviada, sai da zona de rebaixamento. Pô, você precisa dizer, na Europa, você precisa dizer para algum jogador, falar, o cara toma de 5-0, olha, não vai fazer piadinha amanhã. Mas tem quem faça. Mas tem quem faça. Infelizmente precisa. Só uma coisinha, mano. Diga. Eu já contei aqui um monte de vezes Você pra vocês. conta pro Netinho, pro João, mas eu já falei isso pra vocês um monte de vezes. Tem jogadores que se você gritar com ele não joga. E tem jogador que você precisa gritar com ele. Isso é fato no futebol. Isso é fato. Isso não é jogar. E outra coisa, se você fala pro cara, se preserva, o momento não é bom, não vai fazer isso, não faça aquilo, você tem que falar. Infelizmente, você tem que falar. Porque jogador de futebol, já vou repetir, da 5ª divisão, da Série Y, nem daqui, da última série, da Série Y, a 1ª divisão do futebol brasileiro, a convocação da seleção brasileira, eles têm as mesmas boleragens, como eles falam. Eles são do mesmo jeito, as mesmas boleragens sempre. Então você precisa estar em cima, você precisa ser babá de jogador, precisa ser. Tem que ser. Você não pode transferir essa responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Do treinador, do diretor de futebol, do gerente de futebol, do presidente do clube. Tem que estar presente. Tem que estar sempre presente. Por isso que a gente cobrou aqui a presença do presidente do Palmeiras, por isso que a gente cobra a presença do presidente do Santos, o presidente do Flamengo está em todas, você pode ver, o presidente do Flamengo está em tudo que tem Flamengo, ele está na parada, ele está em tudo, por quê? Porque precisa estar presente, diretor, vice-presidente,
Todo mundo tem que estar presente, porque se não tiver, a coisa não flui, a coisa não manda, porque o jogador de futebol tem o seu jeito de pensar, tem a sua forma de pensar. E essa semana do São Paulo, com a semana ruim, começou com a reunião do vestiário,